Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém, que bênção. Eu estou bem também. Quer dizer, mais ou menos. Quem está me acompanhando de perto sabe o que eu estou passando nesses dias difíceis. Meu amor está me assistindo agora, te amo. Tenho saudades. Mas o Espírito Santo me dá graça, amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo em Atos 2. Atos capítulo 2. Meus irmãos, que tipo de mensagem precede a vinda do reino de Deus? Quando vocês leem os evangelhos, que tipo de mensagem precede a vinda do reino dos céus? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Vamos ler o texto, Atos 2, verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Atos 2, verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Nós já vamos continuar. Esse texto aqui, meus irmãos, está falando do momento em que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. E as pessoas que estão olhando começam a dizer que esses homens estavam bêbados, por isso eles estavam agindo dessa forma. Agora vamos continuar no verso 14. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz se dirigiu à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Continua comigo, irmãos, verso 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, e meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria em tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos
descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Continue comigo, irmãos, verso 31. Que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. Vocês estão comigo, irmãos? Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pregou o evangelho sem ser Jesus, depois da ascensão, foi Pedro, e foi esse sermão que nós acabamos de ler, ok? Agora, tem algo interessante. Quando nós olhamos para o fim de todas as coisas, ou quando nós olhamos para o final de todas as coisas, a igreja é uma igreja madura, é uma igreja que está madura em unidade, em pureza, em poder, em integridade, caráter. É uma igreja que representa Jesus de fato. E quem diz que isso aconteceria é o próprio Jesus. Na verdade, Jesus se encarrega de dizer que Ele é aquele que edifica a igreja. Ele é quem faz isso, meus irmãos. E é por isso que eu creio nisso. É por isso que eu creio que a igreja será, sim, madura, que terá muita comunhão verdadeira. Nós conseguiremos sim amar uns aos outros do jeito que Jesus nos ama. Eu creio nisso. Eu creio que os nossos olhos serão abertos. E é por isso que o apóstolo Paulo falava coisas como Efésios 1. Eu peço que o Deus e Senhor, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Ore para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que conheçam a esperança para o qual Ele chamou. Olha só, a oração do apóstolo Paulo parte de um coração que crê nessas coisas que eu acabei de falar. O apóstolo Paulo também olhava para a igreja e via as dificuldades da igreja, mas ele cria que o Senhor haveria de fazer aquilo que precisa ser feito para a gente chegar num lugar de maturidade. Olha para o seu irmão que está do lado, ou para os seus irmãos que estão do lado. Dá uma olhada assim, fita os olhos nele aí. Está vendo? Esse irmão, ele ainda não está numa plenitude de maturidade. E você também não. Nós não estamos. A igreja de hoje, para falar a verdade, não está nem
próxima do marco zero, que é Atos. Mas nós cremos que a igreja sim chegará a um nível de maturidade. É por isso que o apóstolo Paulo orava por isso. Como isso se dará? Com o Espírito Santo abrindo os olhos da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo fala na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, que o Senhor Jesus, aquele que edifica a igreja, meus irmãos, Ele deu dons para a igreja, presentes para a igreja. Esses presentes são homens que têm dons para serem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Senhor Jesus deu esse dom para a igreja. Agora, a pergunta que fica é: por que esses homens são dons para a igreja? Não é verdade? Porque, vamos ser sinceros, se alguém chega para falar para você: Deus, irmão, eu vi um presente para a igreja, meus irmãos. O Senhor me revelou que o Senhor vai presentear a igreja. E aí todo mundo começa a pensar: nós vamos comprar um terreno. E aí Jesus fala: eu vou dar um profeta, vou levantar um profeta no meio de vocês. Isso é meio frustrante, não é mesmo? Porque a gente não entende o porquê é que Jesus acha que um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor é um presente para a igreja. A resposta está no próprio versículo. O versículo diz que esses homens são dados para a igreja com o fim de que os santos sejam edificados até que alcancem a medida de estatura perfeita. Fala comigo: maturidade. O que Paulo está falando? Olha, meus irmãos, vai chegar um dia em que a igreja vai atingir uma maturidade, em que não vai ser mais aquela dúvida se nós estamos reunidos com crentes ou com falsos crentes. Vai chegar um momento em que a igreja vai atingir esse ápice de maturidade. E alguém pode perguntar: Paulo, como é que alguém vai fazer isso? Ele diz: ora, eu tenho orado para que o Espírito Santo lhes dê espírito de sabedoria e revelação, para que seja conhecida a esperança para a qual vocês foram chamados. Eu também sei que Jesus há de dar presentes para a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, pessoas que vão pregar o santo evangelho, a fim de que a igreja seja cada vez mais amadurecida. Jesus também acreditava nisso. É por isso que em João 13:35 ele disse: as pessoas vão começar a ver que vocês são meus discípulos quando vocês conseguirem amar uns aos outros. E às vezes eu sempre olho, às vezes pensando que Jesus está dizendo assim: amem uns aos outros, senão ninguém vai ver. Mas na verdade Jesus está falando: no dia em que as pessoas olharem para vocês e me virem, pode ter certeza, vocês chegaram lá. Vocês estão amando uns aos outros. A igreja madura, meus irmãos. Jesus cria nisso, Paulo cria nisso, Pedro cria nisso. Eu, bem menor, estou aqui crendo nisso também. Porque a palavra de Deus diz. Mas, meus irmãos, o primeiro componente que precisa ser restaurado entre nós, para que a igreja seja moldada segundo o Evangelho, e comece a caminhar para chegar nessa maturidade, é justamente o que é mais importante na nossa missão: a natureza da mensagem do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? O que é o Evangelho, meus irmãos? Eu gostaria de propor para vocês que o que tem nos afastado do tipo de igreja que precisamos ser é que nós perdemos a natureza da mensagem do Evangelho. O Evangelho foi transformado em um conselho, enquanto ele é uma notícia. Olha só, você não precisa abrir comigo, mas você pode marcar para você. Ou se você for muito rápido de Bíblia, você vai conseguir abrir enquanto eu estou lendo. 1 João, o apóstolo João abre sua carta dizendo: o que era do princípio, o que ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Preste atenção, meu irmão. A ordem dos fatores aqui é bem importante. João está falando: o que ouvimos, o que vimos e o que tocamos, esse é o que proclamamos. É assim que o Evangelho é anunciado. Ele é uma notícia. Para você dar uma notícia, adivinha, meu irmão, você tem que saber a notícia.
Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vamos lá, meu irmão. Qual o único requisito que precisa para ser uma testemunha num caso? Ter visto ou ouvido. Tem que ter experimentado a situação de alguma forma. Porque ninguém quer saber o que você tem a falar, a não ser que você tenha visto ou ouvido algo que diga alguma coisa sobre a situação. A testemunha é o que viu. Você consegue lembrar do que eu acabei de falar? Então vamos lá. Qual o único requisito para ser uma testemunha? Ter visto e ouvido. Por isso Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas. A natureza da mensagem deve ser restaurada, meus irmãos. O que entorta o caminho da igreja é a troca da natureza da mensagem. Se o evangelho for reduzido ao conselho em vez da notícia, nós teremos um problema. Olha só, em Atos 1 ainda, depois Jesus ascendeu aos céus, os discípulos, que antes eram 12, agora são 11. Você sabe, Judas caiu fora, não é? E aí, o que eles precisam fazer? Tem que colocar o outro no lugar. Qual é o único requisito apresentado, meus irmãos? Atos 1, 21. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi elevado nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. O evangelho nunca foi um conselho, meus irmãos. O evangelho sempre foi uma notícia. E esse é o grande problema. É isso que nos impede de amadurecer, irmãos. É por isso que as pessoas sentam nas cadeiras para ouvir um homem falar e se magoam no seu coração quando a palavra de Deus fere os seus argumentos, fere o seu orgulho, porque estão tratando o evangelho como um conselho. E se o conselho não foi legal para você, você recusa, e às vezes até fala mal do conselheiro. E quem está errado nessa notícia? Os dois. Quem está pregando como se fosse um conselho, quem está ouvindo como se fosse um conselho. O evangelho não é um conselho. Porque um conselho, primeiro, meus irmãos, um conselho é julgado por quem ouve. Quando alguém te aconselha alguma coisa, ele está mandando você fazer alguma coisa? Não. É para eu trocar também? Ah, beleza. Ah, tá, se der ruim de novo. Certo. O conselheiro não está te ordenando nada, o conselheiro, ele está te dando um conselho. Olha, isso seria bom para você. Mas um conselho, ele pode ser adaptado à sua vida. Não é verdade? Por vezes, meus irmãos, alguém vem te aconselhar e você fala: olha, não é 100%, mas muito do que ele falou faz sentido. Não é verdade? Isso é bom, não é verdade? Às vezes a pessoa ela não tem todo o conhecimento a respeito do que você precisa na sua vida. Mas você ouviu algo e falou: olha, isso aí é bom, eu acho que eu vou adaptar para mim. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Várias vezes. Eu ouvi alguém falar algo e eu falei: nossa,
Isso é bom, eu não consigo fazer exatamente assim, mas eu vou adaptar para mim. É isso que acontece com o conselho. Mais do que isso, um conselho é temporal. O que significa? Tem conselho que serviu para um período da sua vida. Hoje já não serve mais. Não é verdade? O conselho é compartilhado por bons cidadãos, segundo os seus próprios benefícios. Pessoas boas que querem ajudar umas às outras, compartilham conselhos. Meus irmãos, a igreja tem virado isso, um lugar de bons conselhos. Sabe como a maioria das pessoas tem pregado o evangelho? Irmão, você devia ir à igreja, tem feito tão bem para mim. Nossa, meu casamento melhorou tanto. Os meus filhos estão tão melhor. Se eu fosse você, eu ia na igreja. Nossa, a igreja faz tão bem. Isso é ruim? Não exatamente. Só não é o evangelho. Isso é um bom conselho. Em contraste com isso, meus irmãos, o que eu vejo na palavra, a notícia do evangelho, não é para ser julgada por quem ouve. A notícia do evangelho é um encontro com a verdade, julgada pela palavra de Deus. O que eu anuncio para vocês essa noite, meus irmãos, não é para vocês julgarem segundo as suas opiniões ou as minhas. Com santo temor e tremor, eu estou aqui nesse lugar falando para vocês segundo a palavra de Deus. E eu sei, meus irmãos, muitas vezes a pregação do evangelho parece algo ingrato. Você prega a mensagem do evangelho e parece que você está anunciando uma filosofia, e aí as pessoas ficam olhando, nossa, mas que radical. Não tem problema, meus irmãos, porque o evangelho não é para ser julgado por quem ouve, é um encontro com a verdade. O que eu anuncio é julgado pela palavra de Deus. Segundo, o evangelho também não é para ser adaptado para a sua vida. Olha, eu não consigo executar 100% do que ele falou, mas isso aqui eu vou encaixar para mim, vai ser bom. Não, meus irmãos. O evangelho não é para ser adaptado para a sua vida. O evangelho é um convite a largar a vivência segundo seus próprios padrões. É por isso que a mensagem que precede o reino de Deus é: arrependa-se. Não é, meu irmão, tenta fazer isso. Não, não. A notícia do evangelho não é para ser adaptada à sua vida, é um convite a largar a sua vivência segundo os seus próprios padrões. A notícia do evangelho também não é temporal. Sabe, uma mensagem que você ouviu lá atrás, serviu para aquele momento, mas hoje você já tem outras demandas. Não, não, meus irmãos, a mensagem do evangelho é atemporal. A mensagem do evangelho não é como conselho que é compartilhado por bons cidadãos, segundo os seus próprios benefícios. Não, meus irmãos. A mensagem do evangelho é compartilhada por testemunhas que morreram para si mesmos e agora vivem para Deus. Você sabe por que 3.000 pessoas se converteram ao ouvir o que Pedro estava dizendo? Porque eles não estavam vendo um bom cidadão dar um bom conselho. Eles estavam vendo um homem morto falar. E é isso que devia ser um pregador. Um homem morto falando para pessoas mortas. Por que a igreja de hoje é tão diferente da igreja da Bíblia, meus irmãos? Ora, é simples. A igreja da Bíblia é uma comunidade de testemunhas do que viram e ouviram. E muitos de nós são apenas bons cidadãos interessados em melhorar suas próprias vidas, com bons conselhos que a Bíblia pode dar. Meus irmãos, eu não me surpreendo de ver que as pessoas estão com os ouvidos coçando para ouvir só o que interessa. Porque a palavra de Deus já falava disso também. O que eu me surpreendo é quando eu vejo um arauto do evangelho falando o que o ouvido delas coça para ouvir.
É isso que parte o meu coração, meus irmãos. E aqueles que hão de ser os arautos do Evangelho, devem primeiramente começar a se arrepender, de alimentar essa coceira no ouvido dos falsos crentes. Ai, Vitor, você é um menino tão bom, mas é que você parece um fanático falando. Tá tudo bem, meus irmãos, tá tudo bem. Eu tenho feito um voto comigo de que a mensagem que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou falar. E não vou falar para que as pessoas comemorem apenas, ou chorem apenas, mas para que eu seja fiel, meus irmãos. Nós precisamos ser fiel. Que o Senhor me livre de alguns de vocês que têm vivido segundo seus próprios prazeres, encontrarem mais prazer na minha mensagem. Mas olha só, nós vimos agora que a igreja do fim é uma igreja gloriosa. E agora nós vamos para o contraste, em que aquilo que nós chamamos de igreja hoje tem parecido algo tão voltado para o próprio umbigo. Como Deus vai purificar a igreja e chamar os seus eleitos? Ora, meus irmãos, como sempre, por meio dos seus arautos. Sabe o que é um arauto? O arauto era alguém enviado pelo rei para proclamar uma notícia. Então o Senhor continua fazendo, era assim que ele fazia desde o início. Amós conta para a gente que o Senhor nada faz sem antes revelar aos seus servos os profetas. E isso não é algo assim, sabe, que Deus, não consigo falar sem contar. Não, o Senhor há de anunciar aos povos os seus planos, porque Ele é justo. É por isso que antes de trazer calamidade sobre Nínive, Ele enviou um profeta que precisava de tanto arrependimento quanto eles. Mas o Senhor não vai enviar calamidade sem antes anunciar. Então, desde o Antigo Testamento, adivinha como é que o Senhor purifica o seu povo? Pelos seus arautos. Como o Senhor edifica a sua igreja? Pelos presentes que Ele dá para ela, os ministérios. É assim que Deus está moldando a igreja. Gostaria de propor, meus irmãos, que a pregação do Evangelho do Reino, ela é caracterizada não só pelo que é anunciado, sabe pelo que mais? A resposta que gera nos ouvintes. Quando o eleito ouve a pregação do Evangelho, tem uma resposta que ela é assim, o comprovante do depósito. Essa resposta, meus irmãos, é algo que é concedido pelo próprio Deus. Porque sabe, aquilo que nós chamamos só de conversão em geral, é um processo um pouco mais detalhado do que isso. O Senhor converte os homens por meio de um chamado. Esse chamado é como uma semente que corre para encontrar o seu óvulo. E onde é o óvulo? É onde o Senhor regenerou. E quando isso acontece, gera uma resposta. É o que nós chamamos de conversão. Arrependimento. Como isso se dá? Um arauto prega o Evangelho. E então aquele cujo qual o Senhor regenerou, crê na mensagem. E volta dos seus caminhos para o caminho do Senhor. É assim que acontece. Por isso, meus irmãos, a notícia do Evangelho é caracterizada por mais do que só o que é falado, mas pelo que é respondido. Nós acabamos de ler Atos 2, não é mesmo? Olha só, verso 36. Pedro está pregando, ele diz: portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Essa é a resposta, meus irmãos.
A pregação do evangelho atinge o coração de alguém que foi regenerado. E sabe o que gera? Fala comigo, aflição. Aflição, isso mesmo. Aflição no coração. A minha pergunta é, meus irmãos, o porquê é que o evangelho é pregado aos descrentes e eles se sentem tão confortáveis? Ah, isso é tão bom para mim. Por que, meus irmãos? O evangelho apostólico gerava aflição no coração dos descrentes. Aflição não para que vivessem para o resto das suas vidas aflitos, mas para que a resposta da conversão viesse. Sabe qual é a resposta da conversão? Estamos perdidos. O que faremos? A minha pergunta, meus irmãos, é por que é que o evangelho tem sido anunciado de maneira tão ampla? Por que é que o Brasil é chamado de um país cristão e as pessoas ouvem o que é chamado de evangelho e se sentem confortáveis? Os descrentes vivem na imoralidade, compartilhando mensagens de possíveis arautos do evangelho. E o coração deles não estão aflitos, não. O coração deles estão confortáveis. Falsos crentes têm enchido os bancos das igrejas para ouvir os falsos arautos pregarem mensagens que estão anestesiando eles, para que o fogo do inferno não o faça queimar. Meus irmãos, é muito provável que nessa sala alguns de vocês vão passar a eternidade no inferno. Isso mesmo. Eternamente, num lugar onde o verme não morre, o fogo não apaga, a ranger de dentes. Você acha que um arauto do evangelho consegue falar com temor verdadeiro, sem tremer em si mesmo, sabendo disso? Porque a mensagem do evangelho na Bíblia gera aflição no coração do descrente. Sabe o que tem que acontecer quando a mensagem do evangelho é pregada? O falso crente precisa começar a palpitar em seu coração e dizer: eu estou perdido. O que faço agora? O que faço agora? Ao passo que a resposta vem: arrependa-se. Você sabe por que o evangelho não tem arrependimento? Está muito antes disso o problema. A mensagem não tem sido fiel, não tem sido uma notícia, tem sido um conselho. E conselhos não precisam de arrependimento. Um encontro verdadeiro, meus irmãos, é isso que a mensagem do evangelho produz. Um encontro verdadeiro, para você que está dormindo, vai, repete todo mundo comigo. Um encontro verdadeiro. Amém. É isso que a mensagem do evangelho produz, meus irmãos. Suas máscaras caindo diante do seu Criador. Oh meu Deus, o que faço agora? Tudo que eu pensava que era caiu, eu estou diante daquele que me criou. Sua rebeldia contra Deus sendo exposta diante dos seus olhos, diante dos olhos de Deus. O que faço agora? Estou perdido. Caindo a sua ficha. Eu sou inimigo daquele que tem poder para destruir a alma e o corpo ser lançado no inferno. O que faço agora? O Senhor Jesus disse isso. Ei, meus irmãos, não temam não aqueles que matam o corpo. Às vezes eu vejo, a gente está tão preocupado com os aspectos políticos. Ah, meu Deus, se tiver mais um mandato do governante tal, se o outro governante tal não voltar, nós estamos perdidos. Meus irmãos, não tema aqueles que matam o corpo. Eu vou te dizer quem você deve temer. Tema aquele que tem poder para destruir sua alma e lançar o seu corpo no inferno. É nesse lugar que nós somos feridos pela mensagem, marcados para sempre, meus irmãos. Sabe o que eu acho mais interessante da pregação de Pedro? Porque ela encaixa perfeito para nós. Pedro está pregando para quem? Judeus.
Pedro está pregando para homens que pensam que já estão na aliança. Esses homens se dão conta de que são falsos crentes. Sabe a resposta? O que faço agora? O que faremos agora, irmãos? O que faremos agora? Eu matei o Filho de Deus. O sangue do Filho de Deus está nas minhas mãos. O que faço agora? No século XVIII, meus irmãos, um dos maiores avivamentos que a gente tem historicamente, o Grande Despertar. Tem um artigo no site da Impacto chamado A História de um Grande Despertamento, escrito pelo Rick Joyner. Lá ele fala que as ênfases desse avivamento, liderados por homens como Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley, ok? Grandes avivalistas. Você não precisa saber por nome quem eles são, mas fique na sua mente assim que na história da igreja, esses camaradas aqui são muito importantes, tá bom? Muito importantes. Na história da igreja eles são muito importantes. E eles três foram contemporâneos, se conheciam, trocavam cartas. Eles estavam pregando. Sabe o que estava acontecendo? As igrejas estavam repudiando eles. É o quê? Homens super importantes para a história da igreja, e no tempo deles, a igreja repudiava eles. Pois é, porque a característica da mensagem deles era a necessidade de um novo nascimento, arrependimento dos pecados, importância de uma fé pessoal e transformadora em Jesus Cristo. Sublinhavam a urgência de uma experiência espiritual genuína e o poder de Deus para mudar as vidas. Sabe o que esses homens faziam? Às vezes eles eram convidados para pregar por umas igrejas que ainda não repudiavam eles. Então eles subiam e anunciavam o santo evangelho e questionavam: será que vocês são crentes mesmo? E o pastor de vocês? Será que ele tem pregado o evangelho? Será que esse homem nasceu de novo? É por isso que uma das características que começam a nascer nesse avivamento é a pregação ao ar livre. Não era só que eles não gostavam de pregar nos salões das igrejas, não. O evangelho foi para as ruas novamente. Porque aqueles que supostamente eram de Deus não queriam ouvir uma notícia, eles queriam ouvir um conselho. E a mensagem do evangelho, ela fere mesmo, meus irmãos. Ela é uma mensagem difícil. Paulo fala que é uma loucura. Loucura. A característica principal da notícia do evangelho, que faz os homens dizerem: o que faremos agora? É o fato de que no evangelho é revelado que você é inimigo de Deus. E sabe, eu acho que nós já passamos de um lugar onde nós lemos a Bíblia tentando enxergar a gente como herói. Muitas pessoas leram a Bíblia muitas vezes enxergando a si mesmo no lugar dos heróis da Bíblia. E aí algumas delas, quando descobriram que não era um herói, pararam de ler. Ou outras continuaram a ler, mas já não entendem. O Evangelho te mostra que nesse livro você não é o protagonista. Nesse livro você é o vilão, meus irmãos. O Evangelho mostra que você é inimigo de Deus. Romanos 5 e Colossenses 1 nos mostra. Essa é a posição natural de todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, todo mundo. Todo ser humano é um inimigo de Deus. Inimigo. Inimigo mesmo. A gente está acostumado com umas frases confortáveis, né? Que a gente costuma dizer para as pessoas. Sabe, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, no caso não. Na verdade, Deus odeia o pecado, Ele odeia o pecador junto. É isso mesmo. Tiago, no capítulo 4, por exemplo, chama os irmãos que estão se relacionando com a igreja, mas continuam a viver de maneira mundana. E mundana aqui não é imoralidade só não, tá bom? É um coração como os mundanos, que só deseja as coisas do mundo.
Ele quer amizade com o mundo, ele quer as coisas dessa era. Tiago chama de adúlteros. Adúlteros. Vocês estão querendo amizade com o mundo? Vocês não sabem que isso é inimizade com Deus? Vocês são inimigos de Deus, é o que Tiago está falando. A maioria das pessoas tendem a ter uma visão muito generosa de si mesmo. E sabe, não é sobre você ficar se elogiando a todo custo. Tem gente que faz isso. É um saco, não é? Você conversa com alguém que só sabe falar de si mesmo. É muito chato. Não é disso que eu estou falando. Mas é que a maioria das pessoas tendem a ter uma visão bem generosa de si mesmas. E não é pensando, eu sou muito bom. Pelo contrário, é pensando, eu não sou tão ruim. Eu não sou tão ruim assim. No caso é. Nós somos terríveis, meus irmãos. Segundo a palavra de Deus, você consegue observar de maneira sistemática na palavra que o pecado se apresenta de pelo menos 3 formas. O pecado está nas suas obras, aquilo que você faz. É isso mesmo, como inimigo de Deus, qualquer coisa que você faz. Eu não estou falando só da imoralidade, eu não estou falando só das obras más. Sabe o que você faz de bom? Vamos lá, um homem digno, honesto, trabalha, sabe, um exemplo, um pai de família. Coisas boas, não estando em Cristo. Provérbios nos diz que até a lavoura do ímpio é pecado. Diante de Deus, tudo que esse homem faz é pecado. Tudo. Até aquilo que você acha que é bom. Você fala, nossa, isso é tão bom. Não, essa pessoa, nossa, eu não consigo pensar. Eu acho que não tem como ele ir para o inferno. Meu irmão, se você tem esse pensamento, é provável que você vai junto. Você não conhece a palavra de Deus, provavelmente está crendo em alguma coisa que foi criada na sua cabeça. O pecado está nas suas obras, em tudo que você faz. O pecado está mais do que nas suas obras, o pecado também está nas suas intenções. Sabe, aquilo que ninguém vê, porque as suas obras, todos veem. Mas até naquilo que ninguém vê. A lei e o Sermão da Montanha nos mostram isso claramente. Por exemplo, a lei tem aspectos visíveis do pecado e invisíveis do pecado. No Decálogo, os 10 mandamentos, nós vemos o Senhor dizendo que é pecado furtar, não é mesmo? Ao passo que também é pecado desejar furtar. Cobiça. Até aquilo que não é visto. Sabe o que é pecado? O que você nem consegue ver em você. Você é um inimigo de Deus, meu irmão. Mas tem mais do que isso. E essa parte é tenebrosa. O pecado não está só naquilo que você faz. O pecado não está só naquilo que está dentro de você e ninguém vê, só você sabe. O pecado está também até na sua incapacidade de deixar de ser quem é. Que? O fato de eu não poder me livrar das minhas atitudes ruins também é pecado. Pois é, meus irmãos. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo fala que não tem um justo sequer, ninguém que entenda e ninguém que possa buscar a Deus. Essas 3 coisas são interessantes. Não há um justo, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que possa buscar a Deus. Paulo, ele está falando, pensa num aspecto em que você tem pessoas presas numa sala do incêndio. E aí, a gente começa a pensar, meu Deus, e ninguém consegue entrar lá, só sair. E aí você começa a pensar, nossa, o que vai acontecer? Será que não tem ninguém lá que pode fazer alguma coisa? E aí alguém fala para você, olha, lá não tem ninguém que entenda, ninguém que procure sair de lá. Segundo a palavra de Deus, até a nossa incapacidade de fazer algo mediante o nosso pecado é pecado. Nossa, Vitor, mas isso não é justo. Você não é justo, meu irmão. Eu não sou justo. Falando de justiça, o nosso Deus olha para aquilo que nós falamos assim, olha, isso é justo. Sabe quando
Aquele que você julga ser um político ladrão é preso. Essa sensação que você sentiu. Aí você fala, até que enfim, alguma coisa justa. Ou então, um estuprador, um assassino, ele é pego, ele é preso, ele é condenado. No seu coração você vê que ele recebeu o que merecia. Sabe, essa sensação, o Senhor fala assim, aquilo que vocês veem de justiça, para mim, isso é um trapo imundo. Isso é um pedaço de pano bem sujo, que você olharia e teria nojo, não queria nem pegar. Deus está falando, a justiça de vocês é assim para mim. Vocês não entendem o que é justo. Vocês estão perdidos. Meu irmão, nós somos inimigos de Deus. Hebreus 10, olha só o que Hebreus 10 26 fala, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que vai consumir os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Puxa, que ruim, não é mesmo? Quem rejeitava a lei de Moisés morria pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas que viram. A pergunta agora do autor de Hebreus é interessante. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança que o santificou e insultou o Espírito da graça? Está falando da gente, inimigos de Deus. Você sabe o que escorre nas suas mãos? O sangue do Filho de Deus. É aqui que a mensagem do Evangelho começa, meus irmãos. Você, meu amigo, é culpado de crucificar o homem a quem Deus fez Senhor e Cristo. Ao passo que, se você tem temor no seu coração, está ouvindo e crendo no que eu estou falando, a pergunta que vem é, o que faço agora? O que faço agora? Eu estou condenado. Tudo o que eu faço é pecado. Minhas intenções são pecado. E até minha incapacidade de mudar é pecado diante de Deus. Eu sou culpado da morte do Filho de Deus. O que eu faço agora? O Evangelho só pode ser boa notícia porque você conhece o estado em que está. Por isso, os falsos arautos do Evangelho têm anunciado uma suposta boa notícia que não comunicou aos descrentes o lugar de origem da sua mensagem. Você é um inimigo de Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder que nos livra das nossas obras más, das nossas intenções ruins, da nossa própria incapacidade de ser. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus que nos livra de nós mesmos. Anota aí, você pode ler na sua casa 1 Pedro 1, 18 ao 19. Sabe o que Pedro fala lá? Ele fala que por meio da salvação, Deus te livrou da vida inútil dos seus pais. É o que está escrito lá. É o quê? Não fala assim dos meus pais. Pedro está falando de todos os antepassados, de tudo que passou, sabe, tudo que nós vivemos até aqui, essa vida inútil. Nossa, mas isso é muito forte, porque vida inútil? Porque, meus irmãos, você pode construir algo muito grande nessa vida, e no fim de todas as coisas, no dia da grande tempestade, você vai ver tudo ruir aos seus pés. Você pode chegar diante de Deus, e ver suas obras passarem pelo fogo, e não sobrar nada. E aí naquele momento, você vai querer falar, o que faço agora? Mas aí não é mais hora de fazer nada. É por isso, meus irmãos, que a maturidade da igreja, a maturidade que nós precisamos chegar, começa principalmente por um evangelho sendo anunciado
de tal forma que os falsos crentes se arrependam. Alguns pensam que a intenção de anunciar o evangelho de maneira radical, segundo a palavra, é de tirar os falsos crentes da igreja. Não, meus irmãos, é um chamado ao arrependimento. Você crê que o reino de Deus está vindo para a terra? Amém? Eu também creio. E qual é a mensagem que precede a vinda do reino, meus irmãos? Arrependei-vos. Eu não sou de falar para a gente encerrar, mas é para a gente encerrar mesmo agora. Gênesis 32, abre comigo em Gênesis 32. Gênesis 32, lá no verso 22, irmãos. Verso 22, diz assim a palavra: naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o vale do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem então perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Ele respondeu. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diga-me o seu nome. Ele então respondeu: por que pergunta o meu nome? E então o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Meus irmãos, eu gostaria de propor para vocês que na cegueira em que nós podemos estar, segundo a mensagem do Evangelho, enquanto não tivemos um encontro verdadeiro, genuíno, que gere uma experiência de fé, que transforme as nossas vidas de fato, nessa cegueira e de engano, nós podemos estar pensando que estamos lutando uma vida justa, uma batalha justa, uma guerra justa. Pense no começo desse texto, Jacó se levantando, tomando os filhos, as servas, mulheres, fazendo atravessar o vale, e depois fazendo atravessar tudo o que possuía, ficando sozinho. Ele estava temendo porque ia encontrar o seu irmão Esaú, tinha medo de perder tudo. O que nós vemos aqui é um homem lutando uma batalha justa, sabe, fazendo pelo seu, protegendo o que é seu. Mas, meus irmãos, naquela noite, Jacó lutou com Deus. E é interessante, porque alguns podem ter uma dúvida, já que o texto diz que esse homem que lutava com ele, não conseguia vencer Jacó. Isso dá uma impressão de que Deus não conseguia vencer Jacó. De alguma forma, só no braço Jacó estava bem. E é por isso que esse homem então toca de maneira sobrenatural em Jacó, de modo que ele não consegue mais lutar. Isso fica claro porque Jacó reconhece isso depois. No verso 30 ele diz: eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Então ele entende que ali por mais que o nome dele aqui venceu, ele sabia que tudo que aconteceu naquele lugar, que ele foi poupado. Sabe, o encontro verdadeiro com Deus dá essa impressão. A aflição que você sente que vai morrer,
E é interessante, porque essa batalha justa muitas vezes retrata o nosso lugar, o nosso modo de vida. Eu conversava com os amigos essa sexta, antes do nosso estudo aqui, e eu falava para eles, como eu sempre ouvi meu pai contar histórias do meu avô, até mesmo do meu bisavô, de como eles eram homens de muita palavra, princípios, eram algo muito forte para eles. E sabe, nós conseguimos herdar isso. Tem muitas pessoas honestas e vivendo uma batalha justa. Algo que nós olhamos e falamos, isso é justo, isso é bom. E de fato é. Mas o encontro com Deus muda o que ninguém consegue ver. Os níveis de pecado que ninguém consegue reconhecer. Jacó é o usurpador, não é mesmo? O homem de 2 mulheres, que tenta enganar a todos, que arruma sempre um jeito. E mesmo que Jacó fosse, aos olhos humanos, o mais justo dos homens, como Jó, por exemplo, um homem justo, fazia sacrifício pelos seus pecados, mas não se condenava com isso, sacrificava até pelos pecados que os filhos podiam ter cometido sem perceber. Um homem extremamente temente. Mas lhe sobreveio a calamidade. Jó também teve um encontro com Deus, um pouco diferente do de Jacó. E os encontros com Deus são caracterizados por algo que nós precisamos. Eu gostaria de propor, eu não estou dizendo aqui que Jacó ouviu uma pregação do Evangelho como um arauto. Eu estou falando do mesmo efeito que ocorre conosco, que ocorreu com Jacó naquela noite. Jacó teve um encontro com Deus. E sabe o que os encontros com Deus fazem? Eles te deixam marcados. Eles mudam radicalmente quem você é. Pense em Jacó, em que diante de Deus era um idólatra que só sabia dizer, Senhor, me abençoe, me abençoes, me abençoes. Mas no momento em que o Senhor toca ele não diz mais me abençoes, ele olha e fala, qual o teu nome? Diga-me teu nome, Senhor. Eu quero saber o teu nome. Meus irmãos, o que transforma homens e mulheres de inimigos de Deus para homens que buscam a glória do nome? Pense que antes do encontro com Deus, Jacó buscava por aprovação. Lembra, uma batalha justa, um homem bom, está lutando pelo que é seu, buscando por boa aprovação. Eu não estou falando de carência, estou falando de alguém que está buscando por boa aprovação, daqueles que lhe admiram, daqueles que ele precisa cuidar, daqueles que ele é responsável. Ele pôs suas mulheres, seus filhos, seus gados, tudo separado. Ele disse, se alguém vai sofrer risco, que seja eu, mas eu não vou perder nada de precioso. Um homem que estava buscando por sua aprovação, mas depois de um verdadeiro encontro, o seu principal relato sobre aquele dia é, vi Deus, eu vi Deus. Meus irmãos, o que transforma homens e mulheres de bons cidadãos em testemunhas do que viram e ouviram? A notícia do Evangelho, meus irmãos, gera em nós uma ferida, algo que nos marca, em que todos que nos olham e nos veem, não nos parece mais perdidos na multidão, como uma agulha num palheiro, não. Estamos marcados, e não é uma marca para nossa glória, na verdade, por muitas vezes é uma marca de vergonha. Você está pronto para ser marcado por Deus? Meus irmãos, se nós de fato tivemos um encontro com Deus, por que é então que nós não estamos feridos pela palavra? Por que nós estamos dizendo para o mundo que encontramos o pão da vida, mas se elas chegarem vão ficar famintas, porque nós não temos nada? Por que estamos dizendo que encontramos com Deus, mas estamos exatamente idênticos como estávamos? Dizemos que tivemos um encontro com Deus, mas não fomos tocados e feridos. Por que, meus irmãos, se nós pregamos o Evangelho, por que nossa mensagem não gera temor no coração dos falsos crentes? Se nós somos testemunhas, irmãos, por que tratamos o Evangelho como um conselho que às vezes nos serve? Se nós cremos em Deus, por que não estamos desesperados com a possibilidade
de que talvez ainda sejamos inimigos responsáveis pela morte do Filho de Deus. A resposta ao nosso temor vem do próprio Deus, irmãos. Arrependei-vos, Ele é o provedor do escape da sua própria ira. Feche os seus olhos, irmão. No passado, irmãos, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos se arrependam. Ele estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou. Ele provou isso ressuscitando esse homem dos mortos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, irmãos. Clamem a Ele enquanto Ele está perto. Ei, você que é ímpio, abandone o seu caminho. Você que é mau, abandone os seus pensamentos. Volte-se para Ele, irmão, Ele vai ter misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele dá de bom grado o seu perdão. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lembre-se, irmão, de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início, porque se você não se arrepender, Ele virá. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. Em Mateus 3, a palavra diz que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 4, Jesus é batizado, e daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Lucas 5,32, nosso Senhor disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em 2 Pedro, o apóstolo diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, essa é a resposta ao nosso temor. Essa é a resposta à nossa pergunta: o que faremos agora? Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender. Essa pregação, meus irmãos, ela é para todos. É o evangelho do reino. O arauto é aquele que vai e anuncia a notícia do seu Senhor o Rei. E Senhor, e o que eu faço, irmãos, com vocês hoje, é nesse temor, anunciar como um arauto que vai à frente e diz: ei, está vindo um rei que vocês não podem vencer. Meus irmãos, nós precisamos nos render. A igreja que é vista no fim, a igreja madura, é a igreja que se arrepende. Nós precisamos disso, meus irmãos. Não vamos ter dura cerviz. Não tenha pressa, meu irmão, não se afobe, não. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Sinta agora o Espírito Santo de Deus trazer sobre nós espírito de súplica e quebrantamento. Assim diz aquele que é o Altíssimo e habita num santo lugar. Eu que habito no mais altos céus,
habito também com o quebrantado e contrito de coração. O Senhor diz: que tipo de casa vocês construirão para mim? Pois o céu é o meu trono e a terra o estrado para os meus pés. Que tipo de casa edificarão para mim? Mas a esse eu estimo, aquele que teme diante da minha palavra. Ó Espírito Santo, por favor, vem sobre nós, Senhor. Será que você pode vir aqui agora, nessa noite, e nos tocar, Senhor? Será que você pode vir, Senhor, tocar nos nossos corações? Porque só você pode nos dar vida, Senhor. Ó Senhor, só Tu sabes o que deve ser de nós, mas nós somos a Tua igreja. O Senhor conhece cada um dos corações. Senhor, o Senhor é quem chama aqueles que são seus. Tu és o bom pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, abra os nossos olhos. Meu irmão, quero encorajar você agora, nesse temor, pedir ao Senhor que Ele nos toque. Se você sente que precisa individualmente agora se consertar com Deus, você tem esse sentimento: olha, eu não quero sair daqui até ter certeza de que o Senhor me lavou com o seu sangue. Eu não quero sair daqui até ter certeza de que eu não sou mais um inimigo de Deus. Fale agora com as suas palavras, diga a Ele: ó Senhor, eu me arrependo, toca-me, Senhor, abra os meus olhos, limpa-me, Senhor, lava-me, eu ficarei mais alvo do que a neve, limpa-me com o hisopo.